E aí eu começo a argumentar comigo mesmo, e argumentar com a palavra, e eu começo a tentar achar caminhos para poder provar, ou poder me sentir à vontade, tá? Com aqueles meus sentimentos. E se tornam verdadeiras fortalezas dentro da nossa mente. E é isso que a gente tem que entender. Os sacerdotes ensinarão ao meu povo a diferença entre o que é santo e o que não é, e entre o que é puro e o que é impuro. Pai querido, nesta hora eu quero pedir direção do Teu Santo Espírito, manifestação da Tua presença, e que de uma maneira tão gostosa, Pai, possamos perceber o Senhor aqui entre nós. Eu quero te agradecer, Pai, porque uma preocupação minha começa a ser respondida pela manifestação da Tua graça, quando hoje as crianças começam a voltar aos cultos, Senhor. E eu quero te agradecer, porque essa casa não pode ficar sem as crianças. Elas são tão importantes na nossa vida e na vida do Teu reino. Por isso agora, quando elas estão reunidas, Senhor, nas suas salas, no culto delas, as crianças que são de 6 a 9 anos, que já começaram a retornar, eu quero pedir a Tua bênção sobre elas, o Teu amor, o Teu poder, a Tua graça, e que a semente do Evangelho que está sendo plantada frutifique naqueles corações. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Bom, quando a glória do Senhor volta, Ezequiel diz que vai haver uma mudança, haveria uma mudança no povo. E essa mudança passaria pelos sacerdotes, sobre os líderes religiosos, os líderes espirituais da nação. Qual seria essa mudança? Era que eles começariam a discernir o que é santo do que não é santo. O que é puro aos olhos do Senhor e o que não é puro aos olhos do Senhor. Toda vez que a glória do Senhor se afasta, duas coisas acontecem com relação ao ensino da palavra de Deus. A primeira delas é que surgem profetas e mestres que ensinam o povo a lei do Senhor. Porém, a maneira como ensinam não promove compromisso nem mudança. É interessante isso, né? Porque quando a gente vai estudando a história, a gente vai descobrir que nos momentos em que, apesar de haver religiosidade, inclusive religiosidade cristã, mas essa religiosidade passava a ser parte da cultura, parte de um jeito de viver de um povo, e não propriamente uma conversão, uma transformação espiritual, um derramar do Espírito, um avivamento dentro da alma, começavam a surgir teologias, não é? Que começavam a distorcer ou fazer uma linha tão tênue do que é justo, do que é injusto, do que é santo, do que não é santo, mas tão tênue que o povo se confundia. Lá na Bíblia a gente vai encontrar algumas críticas da palavra de Deus, dizendo que os líderes espirituais, eles não consertavam os muros, as rachaduras espirituais da nação. Eles simplesmente jogavam um reboco e pintavam de branco. Então quem já entende um pouquinho, né, de construção, sabe que quando você pega um muro rachado, uma parede rachada, não adianta você jogar um reboco por cima e passar uma tinta. Quando você termina aquela obra, que você só jogou o reboco e passou a tinta, o que vai acontecer é que está lindo, bonito, está aparentemente maravilhoso, mas ao longo do tempo a rachadura volta igualzinha, porque ela não foi tratada. A gente tem que descobrir a razão da rachadura.
Se houve um afundamento do alicerce, tem que consertar. Se apenas houve um movimento, você tem que quebrar aquela rachadura, fazer ali, quem sabe, uma viga naquele lugar, ou uma coluna naquele lugar, para poder fortalecer, para depois você fazer o conserto. E o que a Bíblia está dizendo é que quando a glória do Senhor não está viva no coração das pessoas, começam a surgir líderes espirituais que não promovem compromisso com a palavra de Deus, com o Evangelho, não promovem mudança de vida, não apontam os pecados que existem no meio do povo e da própria sociedade. E aí o Evangelho se torna algo tão misturado, tão comum, que não produz nada de diferença. Quando a gente estuda um pouquinho a história, a gente fica preocupado. Há anos atrás eu li um livro muito interessante chamado Churching in America. E esse livro foi escrito por um sociólogo, na verdade 2 sociólogos. E esses sociólogos estavam preocupados para entender o porquê algumas denominações dentro da religiosidade americana, às vezes cresciam e outras vezes caíam. E eles então estudaram vários grupos religiosos, os católicos, os batistas, os metodistas, os anglicanos, eles vão estudando, levantando dados de pesquisa dos censos americanos, desde a proclamação da independência americana até o ano de 2005. É um trabalho bem denso. E eles usaram uma abordagem sociológica para tentar entender. Mas é muito interessante que eles falam de um grupo que eram os metodistas, que no século XIX, esse grupo era a maior denominação evangélica nos Estados Unidos. E eles começam a levantar porque eles eram a maior denominação evangélica. E aí eles falam dos avivamentos, eles falam a respeito dos acampamentos. Aí se você vai num acampamento é porque um dia um metodista inventou esse negócio de acampamento, lá nos Estados Unidos. E o acampamento não era de jovem não, o povo saía das suas cidades e passava uma semana de avivamento, exatamente como a gente faz aqui, uma semana de avivamento, e vinha gente de todos os lugares para aquele acampamento, e um ministrava na vida do outro, e ali havia um fervor da fé e tanta coisa, e foi então a maior denominação evangélica dos Estados Unidos. Mas eles sofriam uma crítica. A crítica é que eles não eram profundos na teologia. A crítica era que eles eram uma religião popular. A crítica era que eles eram muito simples. A crítica, enfim, eram tantas coisas. E eles ficaram com essa crítica na cabeça e fizeram a pior besteira da vida. Chamaram os teólogos alemães para darem aula nos seus seminários. Alguns anos depois que eles introduziram a teologia liberal no meio metodista, hoje é uma das denominações mais fracas nos Estados Unidos. Existem alguns periódicos desse grupo, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, que proclamam a possibilidade, se não houver uma inversão nessa denominação nesses 2 países, de fecharem todas as igrejas deles em 2040. Por quê? Porque os seus líderes religiosos não faziam mais diferença entre o que é santo e o que não é santo. Queridos, a gente vive um grande momento de bênção, de poder levar a palavra de Deus nesse país. Os estatísticos do IBGE, eles anunciam que pelos cálculos deles, em 2032, nós seremos a maior, os evangélicos serão a maior parte da população brasileira. 2032, daqui 12 anos.
Mas eu posso perceber no nosso meio tantas linhas teológicas tão complicadas, onde as coisas mais simples da fé começam a ser questionadas, onde a palavra de Deus não é mais palavra de Deus. Queridos, nós precisamos entender que quando a glória do Senhor entra na nossa vida, a gente tem compromisso com a palavra. E essa palavra determina, mostra para a gente o estilo de vida que a gente vai viver. E eu acho tremendo, porque um dos preceitos da nossa crença evangélica é que qualquer pessoa pode ler a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus vai ajudá-la a compreender a vontade de Deus para a sua vida. Se existe um grande diferencial, não é? No mundo evangélico, é esse. Você pode ler a palavra de Deus, é claro que você tem que estudar hermenêutica, você tem que estudar ferramentas, mas a pessoa mais simples, ela pode ler a palavra de Deus, que de alguma maneira o Espírito Santo vai iluminar, e vai fazer essa palavra se tornar palavra de Deus no coração dessa pessoa. Isso acontece quando a glória de Deus entra na nossa vida, quando o Espírito Santo está agindo dentro de nós. E aí então esse Deus que é santo, começa a promover santificação em nossa vida. E é por isso que a Bíblia vai dizer que sem santificação, ninguém vai ver o Senhor. Então, eu queria dizer para você o seguinte: num mundo de uma comunicação tão rápida, toma cuidado com quem você ouve. Toma cuidado com quem você segue. Toma cuidado com as causas que você defende. Porque às vezes os fins parecem maravilhosos, mas os meios se distanciam da palavra de Deus. E a gente precisa ter compromisso com a palavra de Deus. E quando você estiver analisando essas causas, esses argumentos, discirna tanto os fins quanto os meios, à luz da santidade de Deus. E lembre-se, o Senhor fez você sacerdote do seu reino. E essa é outra beleza da nossa fé evangélica. Todos nós somos sacerdotes do Deus vivo. Por isso, nós fazemos separação entre o santo e o que não é santo. Porque se não fizermos, nós vamos fazer com que esse evangelho não tenha o impacto que Deus quer que tenha na sociedade. A segunda coisa que acontece quando a glória do Senhor se afasta do meio do seu povo, é que o ensino, a adoração, o culto, a fé, não transformam o estilo de vida, não mudam o coração, o entendimento e a postura das pessoas, não promove uma entrega até a morte, mas elas se tornam um mero meio de entretenimento. Toma cuidado, porque a fé não é um entretenimento. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas de onde você tira isso, pastor? Aqui em Ezequiel. Olha aqui em Ezequiel 33, versículos 30 a 33. A palavra do Senhor vai dizer assim: o Senhor disse: homem mortal, quando seus irmãos israelitas conversam perto das muralhas da cidade, ou na porta das suas casas, eles falam de você. Eles dizem: vamos saber o que o Senhor tem para nos dizer agora. E assim o meu povo se ajunta em grande número para ouvir o que você tem para dizer. Mas eles não querem pôr em prática o que você diz. Ele fala bonito, eles dizem, mas o que querem é ganhar dinheiro. Para eles, você não passa de um cantor de canções de amor ou tocador de harpa. Eles ouvem o que você diz,
porém não fazem nada daquilo que você manda. Porém, quando acontecer tudo o que você diz, e vai acontecer mesmo, aí eles ficarão sabendo que um profeta esteve no meio deles. Olha só que coisa triste. O que Deus está falando para Ezequiel é uma coisa tremenda. É muito parecido com aquilo que os evangelhos vão nos dizer a respeito de Jesus. O evangelho dizia a respeito, e diz a respeito de Jesus, que as multidões criam em Jesus, mas Jesus não cria nas multidões. Você já leu isso na Bíblia? Por quê? Porque às vezes as pessoas estavam ali não para ter um compromisso com Deus, nem com a palavra de Deus, nem com a vida santificada. Eles estavam ali para ver o extraordinário, para assistir a algo inusitado. E da mesma maneira estava acontecendo com Ezequiel. E aí o Senhor vai dizer para Ezequiel: Ezequiel, não fica preocupado com essa multidão, não. Eu quero contar para você, como meu profeta, o que eles estão falando lá no muro, batendo papo. Se o ensino, se a pregação não ajudar as pessoas a discernirem o certo do errado e a serem transformadas pelo Senhor, então elas viram apenas um entretenimento. E aí a gente perde a verdadeira bênção, porque a verdadeira bênção é que o Espírito Santo de Deus, na sua glória, transborde a nossa vida. Essa é a verdadeira bênção. Por isso, o Senhor convida o seu povo a fazer entregas. As entregas, elas são complicadas de serem feitas. Por quê? Porque elas envolvem mudanças que não são tão fáceis de fazer. Eu faço parte de uma cultura, né? Eu geralmente brinco com vocês aqui, né? Que o meu sangue italiano ferve, não é isso? Mas não é apenas a cultura de uma nação ou de um povo que está dentro de mim. Eu tenho minhas crenças que não são religiosas. Eu tenho os meus estudos, os valores que eu acabei construindo ao longo da vida. E sabe, às vezes essas são as entregas mais complicadas de fazer. Porque elas se tornam minhas escolhas. Não são apenas heranças. Eu transformei aquilo nas minhas escolhas, nas minhas decisões. E quando aquilo é meu, que eu construí com o meu raciocínio, com a minha inteligência, é claro que com as influências de muita gente, quando eu sou confrontado pela palavra de Deus, eu não quero abrir mão dessas coisas que são minhas. E aí eu começo a argumentar comigo mesmo, e argumentar com a palavra, e eu começo a tentar achar caminhos para poder provar, ou poder me sentir à vontade, tá? Com aqueles meus sentimentos. Mas às vezes, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas ideias, nossos conceitos, nossas filosofias estão em luta com a palavra de Deus. E se tornam verdadeiras fortalezas dentro da nossa mente. E é isso que a gente tem que entender. E é por isso que a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus entra, estas fortalezas espirituais que estão dentro da nossa mente são levadas cativas pelo Espírito Santo de Deus à presença do Pai. E é uma conversão. Eu estava lendo um texto
a respeito de um teólogo, não é, holandês, chamado Abraham Kuyper, eu acho que é assim que fala o nome dele, e achei interessante porque ele passa por dois momentos na vida dele. O primeiro momento, onde ele, profundamente influenciado por uma teologia liberal, que tentava entender a Bíblia como o estudo da Bíblia como uma ciência, usando ferramentas da própria ciência para entender a Bíblia, mas que se afastava da ideia da Bíblia como palavra viva de Deus, poderosa de Deus. E então, nessa primeira fase da vida, ele escreve um texto muito interessante, onde ele diz assim: olha, esse povo que está lendo a Bíblia e que não conhece isso, não conhece aquilo outro, esse povo que está lendo a Bíblia, que está tentando interpretar a Bíblia dessa ou daquela maneira, esse povo é um ignorante, esse povo não tem conhecimento, esse povo, e vai descrevendo assim. E eu comecei a ler aquilo e falei assim: está parecendo rede social no Brasil. Estúpido. Falei, ixi, misericórdia. Aí passam-se alguns anos, e aquele homem passa por uma genuína conversão. E ele pega aquele texto agora, e ele diz assim: eu pensava desse jeito, mas depois que a glória de Deus entrou na minha vida, eu descubro que existe uma outra maneira de enxergar o mundo e a vida. E não existe como um cristão que passou por uma conversão não fazer uma leitura da vida, uma leitura dos costumes, da sociedade, à luz da palavra de Deus. Ele tem que mudar a sua maneira de enxergar. Os seus óculos, as suas lentes de interpretar a vida mudam. Porque o Senhor agora começa a ser a prioridade e o Senhor da vida. Ele diz: sabe o que é que mudou? Eu descobri que Jesus é Senhor de tudo e de todos, e que não existe nenhuma esfera da vida que não esteja debaixo do senhorio de Cristo. Antes eu dizia, isso está debaixo do senhorio de Cristo, mas aquilo não está. E eu descobri que todas as áreas da vida estão debaixo do senhorio de Cristo. E que, no sentido de que Deus derramou uma graça comum, existem coisas boas em todas as áreas, em todas as esferas, mas também existem coisas ruins. E então, do ponto de vista ético, eu vou discernir todas as coisas à luz da palavra de Deus. Que coisa tremenda! Cuidado com quem você ouve, com quem você segue, com que ideologias você defende. Checa se elas podem passar pela prova da palavra de Deus. Isso na sua vida, na sua maneira de educar os seus filhos, na maneira como você conduz a sua casa, na maneira como você trabalha, na maneira como você vive a sua fé. O mundo tenta fazer a gente imaginar que a fé é uma questão da privacidade do seu quarto. Ou seja, você pode ter a fé que você quiser, e na verdade qualquer pessoa pode ter a fé que quiser, mas você vive essa fé só na privacidade do seu quarto. Gente, é impossível. Se essa fé é viva e verdadeira, ela vai fazer parte do jeito que você trabalha, do jeito que você educa os seus filhos, do jeito que você enxerga a vida, do jeito que você acredita que a sociedade possa ser melhor. Os valores dessa fé vão permear toda a sua vida. Por isso, o que eu queria desafiar você a viver é a mudança que o Espírito Santo de Deus quer realizar na nossa vida. E aprender a discernir o puro do impuro à luz da palavra de Deus. E eu queria terminar essa mensagem pensando nos capítulos 40 a 43. Não vou ler tudo isso não, mas eu quero destacar um texto desses capítulos, especialmente o capítulo 43, versículos 10 e 11, onde diz assim: o Senhor continuou:
Homem mortal, fale com o povo de Israel a respeito do templo, para que eles estudem a sua planta, e faça com que fiquem envergonhados por causa dos seus pecados. Se eles ficarem com vergonha do que têm feito, explique a planta do templo para eles, isto é, o seu modelo, as entradas, as saídas, as formas, o modo como tudo está arrumado e todas as leis e regulamentos. Escreva todas essas coisas para que eles possam ver como tudo está arrumado e para que cumpram todos os regulamentos. A figura aqui é muito interessante. E há algumas palavras aqui que mexem com a gente. Ele diz assim: eu estou dando uma visão para você de como vai ser o templo. E eu já disse que esse templo muito provavelmente é o templo da volta do Senhor Jesus, que ele vai ter esse formato, esse jeito. E aí então Deus dá essa visão. E ele diz assim: agora você vai construir um modelo desse templo, uma maquete desse templo. E você vai mostrar essa maquete com todos os seus detalhes para o povo. E se eles ficarem envergonhados? Olha que palavra estranha. Por que eu ia ficar envergonhado olhando uma maquete? Essa é uma pergunta interessante. Porque todos aqueles detalhes estavam de alguma maneira tipificando a glória e a santidade de Deus. E que na medida em que eles estivessem olhando para aqueles detalhes, eles tinham que olhar para dentro do coração, se aquilo de alguma maneira está em conflito com a santidade e a glória de Deus em nós. E diz: olha, se eles ficarem envergonhados, explique mais. E depois, desafios para construir. O que está sendo ensinado aqui é algo tremendo. E pode ser dito numa pequena frase. Quando a glória do Senhor, a presença do Espírito Santo está dentro da nossa vida, os detalhes da vontade de Deus se tornam importantes. Consegue entender o que eu estou falando? Os detalhes da vontade de Deus são importantes. Afinal de contas, quando a gente olha para aquele monte de detalhes do templo, o anjo que mede e vai lá, e aqui tem tantos metros, ali tem tantos metros, esse lugar vai ficar só para o sacerdote. A gente vai lendo aquele texto: Senhor, tenha misericórdia. Eu me lembro de uma vez que eu tinha lido esse texto, e eu tinha ido orar. De vez em quando eu saio para orar lá debaixo da minha árvore, lá no Parque Barigui. É minha não, é do parque, mas eu gosto, é a minha, que estou sempre lá. E aí então eu peguei esse texto para meditar e falei: Senhor, esse texto é muito complicado, só tem que me explicar. E eu passei uma tarde inteira só em oração, lendo aquele texto. Eu não quis ler nenhum outro livro. E eu comecei a anotar o que cada um daqueles detalhes significava para mim, para a minha vida. Eu nunca preguei isso, porque eu entendia que Deus estava falando comigo, era a palavra de Deus para mim. E a hora que eu estava olhando cada um daqueles detalhes, eu fiquei dizendo: aleluia, Senhor, porque eles são importantes para o Senhor, mas eles se tornaram importantes para mim. Eles estão aqui na palavra de Deus para que a tua vontade pudesse me revelar a integralidade da tua santidade. E que se nós desejarmos ter uma vida cheia do poder do Espírito, vida que reflita a glória do Senhor, até os detalhes da sua vontade precisarão ser levados a sério.
E interessante é que se você fizer um paralelo com esse texto e o texto que fala sobre a construção do tabernáculo, você vai ver que exatamente isso aconteceu. Deus deu para Moisés os detalhes e disse: esses detalhes são importantes. O que a gente aprende com isso é que toda a palavra de Deus é valiosa para o servo do Senhor, cheio do Espírito Santo. Mas se você não estiver cheio do Espírito Santo, você vai começar a pular pedaços. Esse pedaço não vale mais, aquele não vale mais, esse aqui não sei o quê, papapá. Queridos, a Bíblia diz que até aqueles que nós não praticamos, como por exemplo o livro de Levíticos, que está cheio de sacrifícios lá que a gente não pratica mais, lá no livro de Hebreus diz que tudo aquilo são sombras de realidades espirituais maiores reveladas no Novo Testamento. E eu tenho que fazer a correlação do que está sendo dito lá com o que está sendo dito aqui no Novo Testamento, que amplia a minha visão. A palavra de Deus diz que o céu e a terra vão passar, mas a palavra do Senhor não vai passar, gente. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender o Velho Testamento à luz do Novo Testamento, é verdade. Mas eu tenho que entender que toda a palavra é palavra de Deus. E que toda a palavra aponta para a santidade de Deus. Toda a palavra aponta para o propósito salvífico do Senhor. Toda a palavra aponta para a construção de um povo santo que tenha compromisso com o Senhor. Hoje eu vim aqui para dizer para você que você precisa ter compromisso com a palavra. Você tem que ler a palavra, estudar a palavra. Você tem que fazer curso, sim. Você tem que ministrar essa palavra. Mas acima de tudo, você tem que viver a palavra. E cada detalhe da palavra tem valor para a nossa vida. Toma cuidado, porque a Bíblia prometeu que sempre surgiriam pessoas que distorceriam a palavra. E a sutileza, meus irmãos, é muito grande. Toda vez que a distinção entre o certo e o errado for tão tênue que não é capaz de fazer diferença na vida da gente, toma cuidado. Toma cuidado. Essa manhã eu queria desafiar você a ter um compromisso com a santidade de Deus. O Senhor nos chamou para fazer diferença nessa terra. E eu e você somos sacerdotes do Deus vivo. Se você de fato nasceu de novo em Cristo Jesus, você é sacerdote do Deus vivo. Não adianta você pensar que não adianta que isso é coisa de pastor. Se Jesus mora no seu coração, você é sacerdote do Deus vivo. Não tem outro jeito. Agora o que o sacerdote faz? Ele intercede. E essa é a lição que você vai aprender lá na sua célula, no 4K. A intercessão. Mas o sacerdote ensina e faz separação do santo e do impuro. Porque se a gente não fizer isso, quem é que vai fazer? E eu não preciso ir longe, queridos. Basta ouvir a palavra de Jesus. Vocês são o sal da terra. E se o sal perder o seu sabor, não presta para mais nada. Ora, se nós não somos os elementos que levam a santidade de Deus, que proclamam a justiça de Deus, que ensinam o que é o certo e o errado, como uma consciência profética dentro do mundo e da sociedade, que não é coisa privada, mas é papel da igreja, ser sal e luz. Então, essa igreja, esse sacerdote perdeu o seu valor. Fica de pé, você que está aqui conosco. Você que está dirigindo o seu carro, encosta um pouquinho para a gente orar juntos. Se você está na sua casa junto conosco, participando desse culto, esse é tempo de oração. E eu queria fazer algumas perguntas para você poder discernir o seu coração.
Primeira pergunta é: quanto tempo por dia você gasta com a palavra de Deus? Tudo começa em casa. Não adianta falar mal dos outros. Começa na minha vida. Sabe, coloca uma meta espiritual. Eu vou todo dia, pelo menos, ler um capítulo da Bíblia. Tá? Em 3 anos você vai ler a Bíblia toda. Se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, e 4 no domingo, você vai ler a Bíblia inteira em 1 ano. Mas coloca uma meta. Por quê? Porque a vida da gente é assim, a gente coloca propósitos, metas, disciplina. Não é assim que acontece? Eu quero ler um livro por mês, eu quero fazer... Não é assim que você faz? Eu queria economizar tanto para poder chegar naquele objetivo. Então, se a palavra de Deus é uma realidade, leia a Bíblia inteira. E deixa essa palavra estar no seu coração, tá? Segunda coisa, quando você estiver estudando a palavra de Deus, pergunta para você mesmo, cada vez que você lê um capítulo, um versículo, um parágrafo da Bíblia, diz assim: o que o Espírito de Deus quer me ensinar hoje? E se você não conseguir escrever nada, dobra o teu joelho e clama: Espírito Santo de Deus, ilumina a minha mente. Sabe por quê? É promessa de Deus que Ele iria abrir os nossos olhos espirituais. E aí você escreve o que o Espírito Santo de Deus está colocando para você. Hoje eu aprendi isso. E aí você vai dizer: Senhor, me ajuda a viver isso. E você vai levar alguns sustos. Porque algumas coisas que pareciam tão simples, tão naturais para você, serão confrontadas pela palavra e pelo Espírito. E aí nós somos transformados. Não adianta ter uma cultura religiosa. Precisa se viver uma vida cheia do Espírito Santo. Você concorda em fazer um pacto com Deus? Não coloca metas muito grandes que você não vai conseguir cumprir, tá? Se você não tem o costume de fazer leitura bíblica, oração, então coloca lá pelo menos uma página da Bíblia, meia página da Bíblia, não coloca nem capítulo, mas faz uma meta espiritual, transforma isso num propósito diante de Deus. E leia sequencialmente a palavra de Deus. Já te expliquei, começa pelo Novo Testamento, não é? Depois você vai ler o Velho Testamento, que isso facilita a compreensão do Velho Testamento. Mas deixa a palavra de Deus santificar a tua vida. Nós somos santificados, diz a Bíblia, pela palavra de Deus. Você concorda com isso? Tá? Então vamos orar juntos? Agora, antes disso, os pais que estão aqui, tem pais aqui? Levanta a mão. Filhos pequenos, tem pais de filhos pequenos aqui, alguns? Queridos, quem vai ensinar a palavra para os seus filhos? Não vai ser a escola nem a igreja não, é você, viu? Então, separa um tempo para contar as histórias da Bíblia. Eles precisam ouvir, e eles vão fazer perguntas, e você vai ter que explicar. A gente semeia a palavra de Deus no coração dos nossos queridos, tá bom? Vamos orar juntos? Pai querido, aqui está o teu povo, o povo que está aqui presente, o povo que está ali no meio fio parado, ouvindo essa mensagem, nesse tempo de oração, pelo rádio ou num podcast. Gente que está agora e quem sabe outros dias lá no YouTube ou na televisão assistindo. Mas eu quero te pedir que nessa hora de oração, o Senhor se revele. E que o Senhor nos ajude a entender que isso aqui que vivemos não é um entretenimento, nem é uma filosofia, nem é uma doutrina. O que nós vivemos é o Deus vivo, todo-poderoso, que enche o nosso coração. E nós
cremos na tua palavra, porque a tua palavra faz diferença na nossa vida. Por isso assumimos compromissos com o Senhor. E eu queria te pedir, Senhor, escuta a oração dos teus filhos. Alguns estão dizendo, Senhor, eu me comprometo contigo a ler pelo menos um versículo da tua palavra por dia. Outros vão dizer um capítulo, 3, 4, eu não sei. Mas eu quero te pedir uma coisa, que quando eles abrirem a Bíblia para ler, o Senhor derrame uma unção do teu Espírito tão grande, que a Bíblia pule aos seus olhos, que a palavra seja aplicada pelo teu Espírito Santo, e que coisas tremendas da tua graça aconteçam. Transformação na mente, transformação no entendimento, transformação na vida, valores, propósitos, ensinos que venham do Senhor, e que eles creiam no poder que o Senhor tem derramado sobre eles e sobre a tua palavra. Fica conosco, é aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de